Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui na tarde da terça-feira para falar sobre as ações da PagMenos, a empresa que divulgou seu balanço do quarto trimestre do ano fechado de 2024 ontem, na segunda, e o que a gente viu, logo após os números foi uma forte queda no preço da ação, o papel chegou a cair 12%, e aí, fazendo uma leitura mais prévia no balanço, na minha visão, eu acho que os números no trimestre não se justificaram nessa queda, Eu acho que teve um exagero muito forte. E aí é claro que quando a gente assiste a episódios como esse, de queda muito alta numa ação de uma empresa logo após a divulgação de um resultado, o analista, o investidor, alguém interessado na ação, ele se pergunta se o mercado está vendo algo que você não está vendo, E eu me perguntei muito se eu não estaria olhando para todas as possibilidades ao enxergar o balanço, E obviamente eu não cheguei numa explicação para essa queda tão fácil quanto deveria ser. E olhando os números, o que a gente viu? Então, uma receita líquida que cresceu 17% na comparação anual, um crescimento muito acima da inflação. A empresa ela conseguiu, inclusive, ter ganhos de market share, principalmente ali no Nordeste, E isso aqui, inclusive, deu uma elevação na margem bruta da empresa, ou seja, ela foi muito mais eficiente e inclusive manteve repasse de preços, o que é importante. Quando a gente olha indicadores ali, principalmente de rentabilidade por loja, a gente viu a receita por loja tendo crescimento no trimestre, a gente viu também o ticket médio foi mais alto, então tanto a quantidade de itens vendidos quanto o preço dos itens vendidos foram melhores no quarto tri. Portanto, olhando até essa linha, os números não eram convergentes a uma queda de 12% no preço da ação. Então, até aqui já me parecia ser muito estranho o que estava acontecendo ali na bolsa. Quando a gente desce mais aqui, mais para próximo do lucro líquido, a empresa ela reportou sim um crescimento de despesas operacionais e também de despesas de vendas. Isso aqui teve um impacto no EBITDA, na geração de fluxo de caixa operacional, quando a gente compara principalmente com o trimestre passado, Então, fazendo meio que uma ótica do terceiro tri de 24 com o quarto tri, a gente teve uma perda de margem, A gente saiu de uma margem de 5,4 no terceiro tri para uma margem de 4,6 ali, 4,8 no quarto tri, e isso, obviamente, sabendo que o quarto tri sempre é mais forte, sazonalmente mais forte para uma operação de varejo, principalmente porque a Black Friday foi muito importante para PagMenos, então era de se esperar uma diluição muito maior nos custos e nas despesas, e isso aqui deveria ter trazido justamente um crescimento na margem, Era para nós termos visto um aumento na margem EBITDA, o que não aconteceu, principalmente porque, na linha de custos e até então, na linha bruta, a gente teve um ganho significativo. Então, essa perda de margem EBITDA no trimestre, na comparação com o trimestre anterior, já acendeu meio que uma luz aqui, uma luz amarela, do ponto de vista, no sentido de que o que aconteceu no TRI para a gente ter visto uma rentabilidade mais baixa e principalmente uma geração de caixa mais baixa, E aí a gente fui ler ali justamente as notas explicativas. Então, assim, como em 2024, foi um ano muito bom para PagMenos, conseguiu manter ali, bater alguns guidances de operação, principalmente crescimento de receita, aumento de sinergias da Extrafarma, crescimento ali em top line em várias frentes. Então houve sim algumas metas que foram batidas pela alguns funcionários relevantes ali dentro, e como todas as outras empresas que tem uma política ali de alinhamento com o seu corpo de management, eles tiveram que fazer uma provisão para bonificações dessa equipe já à frente, ou seja, nesse primeiro tri. Isso aqui impactou então os números em despesas gerais, Além disso, a gente também viu despesas com vendas também crescendo no tri, e aí, óbvio, você tem um efeito sazonal do quarto trimestre, que impacta em algumas linhas, principalmente em pessoas, em repasse de custos com pessoas, mas também a gente tem que pensar no capital de giro, e também no número de propagandas e marketing em si, que se intensifica nesse período justamente porque sazonalmente o trimestre é muito forte, então você tem que meio que queimar muito carvão para você ter um nível de vendas muito alto. Então essas duas razões explicam por que o EBITDA no quarto tri de 24 para PagMenos foi mais fraco do que a gente assistiu no terceiro tri de 24. Até porque quando a gente olha a comparação
anual, né, o quarto tri foi muito melhor em 24 do que foi em 23, tá? Então a gente conseguiu superar um ano após outro, inclusive tendo um crescimento forte ali acima de 20%, o que é muito importante para a operação. E aí, indo mais para baixo, né, a gente viu uma receita financeira que, apesar de ter consumido uma boa parte, né, da geração de caixa no trimestre, ela foi em linha com o que a gente assistiu ano passado. E, assim, na minha visão, não é isso que afetou tanto o trimestre, até porque eu achei em linha, inclusive, com o tri anterior. E aí o lucro líquido tá de 77 milhões, 77 milhões ajustados, tá, pela companhia, ele cresce forte comparado ao ano passado, mas ele fica em linha com o que a gente assistiu no terceiro trimestre. Então, em linhas gerais, o que eu posso concluir de tudo isso aqui? Eu acho que o mercado está olhando para números que vão muito mais impactar a operação à frente, ou seja, nos próximos trimestres, do que o que aconteceu no quarto tri. Então, na minha visão, acho que o quarto trimestre não foi um balizador para, assim, em termos operacionais, identificar ou penalizar a ação do jeito que a gente está assistindo hoje, tá? Até porque o crescimento no trimestre, né, a operação no trimestre foi muito boa. A empresa ela conseguiu ter vários avanços em várias frentes, tá? Muito importante, principalmente nas sinergias com a Extrafarma, tá? Que foi a sua última aquisição e que, na minha visão, é uma das principais avenidas aqui de crescimento de resultado para os próximos trimestres. Então, não é no lado operacional, mas pode ser no lado financeiro, tá? E por que eu digo isso? Porque a alavancagem da empresa, apesar de ter seguido uma trajetória de queda consistente nos últimos 4 trimestres, tá? Quando a gente olha a alavancagem, eu digo alavancagem expandida, né? Principalmente assumindo algumas outras linhas de despesas, como por exemplo, despesas com antecipação de recebíveis, né? Que é uma linha de passivo que a empresa ela coloca aqui para mensurar, né? Qual que é a exposição total em endividamento da companhia, a gente chega em uma alavancagem de 2,8, tá? 2,8 vezes EBITDA, dívida líquida EBITDA. Isso aqui, uma vez que o trimestre em si, o quarto tri teve uma geração, né? Uma margem EBITDA mais fraca, mais baixa, obviamente que se ela tivesse mantido um EBITDA em linha com um quarto trimestre forte, muito provavelmente esse 2,8 teria sido menor, tá? Teria ido mais para próximos de 2,7, 2,6, o que na minha visão ainda assim seria um efeito muito marginal para justificar uma queda de 12% nas ações, mas sim, isso seria uma explicação, né? Você ter uma margem EBITDA mais saudável para um quarto tri forte, isso aqui deveria dar algum tipo de fôlego para a dívida líquida, para o endividamento da empresa. Só que além disso, a gente também tem que pontuar que, apesar da gente ter visto, né, um endividamento que, comparado a outros pares, principalmente a Raia Drogasil, a Panvel, que tem alavancagens mais próximas de uma vez, o Selic está em um movimento de alta e a gente deve enxergar a Selic muito provavelmente navegando por 14,25 nesse mês, né, na próxima reunião do Copom. E o custo de endividamento hoje, o custo de capital de terceiros da PagMenos está em torno de CDI mais 1,7, tá? O que em linha com o seu histórico, é um custo que reduziu no trimestre, então teve um avanço ali significativo em termos de qualidade, só que uma boa parte, tá? Mais ou menos 30% da dívida bruta está no curto prazo, tá? Deve vencer ainda em 2025. E quando a gente olha, né, em termos de dívida bruta que vence em 2025 versus a quantidade de caixa que a companhia tem. Então a gente tem mais ou menos 300 milhões que vão vencer nesse ano de 2025 e 150 milhões em caixa disponível para fazer esse pagamento. Então a empresa vai ter que gerar caixa nesse ano justamente para fazer frente a esses 150 milhões adicionais. E aí, né, se o mercado começa a ter uma noção de que a margem EBITDA para os próximos trimestres seria meio que uma imagem do que a gente assistiu no quarto tri, então muito provavelmente isso aqui seria um desafio adicional para a empresa, para a PagMenos, para ela fazer frente, né, a esse novo ano, aí, esse endividamento alto. Eu acho que não é isso que a gente deveria esperar para a PagMenos, tá? Muito provavelmente eu acho que ela deve manter essa taxa de crescimento saudável. Existem riscos que podem, né, meio que tirar um pouco desse brilho, existem, principalmente a questão da inflação médica, tá? Então a gente sabe que o setor, ele é um setor que é muito sensível ao repasse de preços, tá? Principalmente porque existe uma certa, não é tão
tão fácil você repassar preços no setor de saúde, porque existe muita regulação. E às vezes, né, principalmente quando a gente olha um IPCA que está subindo, né, para cima da meta, muitas das vezes não é do interesse do governo, tá, que controla ali as agências reguladoras, não é do interesse dele você ter repasses de inflação médica acima, repasse de preços acima da inflação, justamente porque você afetaria justamente a capacidade do consumidor, né, de consumir medicamentos. A gente sabe que isso aqui é um item sensível na cesta de consumo. Então, há um risco de que a inflação médica possa não ser superada, né, possa não ser bem repassada para os entes da cadeia como um todo. Isso aqui seria meio que um adicional a maior de riscos. Além disso, né, a gente tem que colocar também a ideia de que a empresa, se você olha o valuation da PagMenos hoje, a empresa, a gente percebe que ela assume um certo grau de... É possível a gente assumir um certo grau de desaforo para a tese da PagMenos, tá? Até porque quando a gente olha o EV/EBITDA dela comparado a outros players como a Raia Drogasil e a Panvel, é uma drogaria que negocia múltiplos muito mais baixos, né? E aí eu fiz aqui inclusive um levantamento que menciona esses números, tá? E o que a gente tem, né? Olhando os números de 2024, a gente chega num EV/EBITDA para PagMenos de 2,6 vezes EV/EBITDA, um múltiplo baixo, tá? Quando a gente compara com a Raia Drogasil, ela negocia 7,8 vezes e a Panvel negocia a 5,5 vezes. Ou seja, a gente vê hoje uma ação da PagMenos com uma média de 66% de desconto, comparado à Raia Drogasil, e uma média ali de 52% de desconto quando a gente compara com a Panvel. Ou seja, é um valuation que aguenta, de certa maneira, um desaforo, né? E assim, há uma certa explicação pelo lado do fundamento, de estar tão defasado aqui, da ação da PagMenos estar tão para trás comparado aos outros pares, até porque o efeito alavancagem financeira maior na tese da PagMenos é um fator que justifica, né, ela negociar com um certo desconto frente aos seus outros pares aqui dentro da indústria. Só que com esse múltiplo 66% abaixo, eu diria que a PagMenos ela tem muito pouco para cair, ou seja, para continuar corrigindo, né, continuar sofrendo na bolsa, se comparado ao potencial de upside que ela deveria ter, né? E assim, qual que seria o upside que a PagMenos poderia exercer nos próximos trimestres, né? Então, a tese da PagMenos hoje seria uma tese de maturação de várias unidades que foram abertas nos últimos anos, ganho de sinergias com a aquisição da Extrafarma, que inclusive no quarto trimestre ela foi paga, todos os débitos, né, devidos a essa aquisição foram quitados no quarto tri de 24, e agora a gente, né, desde 2021, quando ela foi aprovada ali pelo CAD, a PagMenos vem seguindo meio que uma trajetória crescente de resultados. Então a gente tem visto inclusive o gap entre marcas, né, entre as Extrafarmas e as marcas da PagMenos, um gap de rentabilidade por loja se fechando, o que é importante. E além disso, a gente, né, deve enxergar nos próximos tri ou nos próximos anos a PagMenos subindo as suas margens, tá? E também ganhando mais market share, principalmente dado que ela está quase que atuando de maneira mais solo nas regiões no Nordeste e no Norte, que são estados onde os grandes não entram, né? Então ela meio que compete ali com pequenas redes de varejo locais, e ela é muito mais capitalizada, né? Uma empresa de bolsa, muito mais próxima do mercado financeiro, ela teria vantagens competitivas no sentido de custos de capitais melhores. Então tem uma tese que deve se desenrolar aqui, e obviamente que uma tese de melhoria de operacional, né? Uma melhoria de fundamentos. Então, dado que você tem uma empresa que negocia 2,6 vezes EV/EBITDA com uma tese bem desenhada de fundamentos de melhorando nos próximos trimestres, então eu acho que é uma tese que ainda tem muito desaforo e ainda tem uma simetria muito relevante para quem está pensando, né, em participar, em comprar a ação, em manter a ação. Então, ao meu ver, eu acho que assim, o que eu posso concluir do resultado da PagMenos, tá? Eu acho que foi um resultado que na minha leitura foi um resultado forte, tá? Quando a gente olha os agregados operacionais, a empresa ela fez um bom trabalho no quarto trimestre, apesar da redução na margem EBITDA,
na comparação trimestral, eu percebo assim, que aqui tem pelo menos um motivo que se justifica, uma vez que a equipe, né, a diretoria conseguiu bater os guidances, ou seja, não foi o que aconteceu com as lojas Renner, né, que não conseguiram bater guidance. Aqui não, aqui os caras conseguiram bater guidance e, obviamente, né, os interesses estão bem alinhados, então deveria haver realmente aqui uma bonificação. A empresa, ela, então, para 2025, né, o que a gente pode ter de relevante aqui, e principalmente do que saiu ali do call com os analistas, né? A empresa, ela deve manter ainda um aumento de número de lojas nesse ano, só que uma velocidade mais curta, mais fraca, por conta da alavancagem da Selic alta. E além desse aumento no número de lojas, a gente deve ver a empresa focando mais em redução da alavancagem financeira. Então, sair desses 2,8 e ir para mais próximo, cada vez mais próximo de 2 vezes dívida líquida e EBITDA. Isso aqui, obviamente, pode ser feito tanto pelo pagamento, né, amortização de dívida bruta, mas também pelo aumento no EBITDA. Então, assim, para finalizar, acho que foi exagerada essa queda no preço da ação. Minha visão continua, de certa maneira, positiva para a empresa nos próximos trimestres. E eu acho que quem está pensando em comprar a ação, acho que é uma boa oportunidade para manter uma posição, ou para quem tem aí o papel e está se perguntando se é para continuar segurando ele, acredito que sim, acho que você deve manter justamente para horizontes mais de longo prazo. Mas é isso, quero te ouvir o que você acha, o que você achou dos números, acha que se justifica a queda, gosta do papel, não gosta? Deixa aí seus comentários que eu vou ter o prazer de ler aí depois. Forte abraço e até a próxima.